A animação é um estilo de arte que une todas as tribos e conta histórias sobre absolutamente qualquer universo. Elas revolucionaram o cinema e a TV e criaram personagens que hoje você reconhece em qualquer lugar. Os limites são a imaginação desses profissionais, as técnicas de cada época e o orçamento. Você vai ver por aqui que a animação é um negócio caro, então para essa história da tecnologia, que é uma colaboração mais que especial entre Tecmundo e Mega Curioso, eu vou ter que ficar assim mesmo. Mas aproveita para se inscrever aqui no canal, dar um joinha no nosso vídeo e tocar no sininho para notificações, porque agora você vai conhecer a história das animações. Qual é a primeira animação do mundo é uma pergunta mais difícil do que parece. É que depende do que você considera como uma animação. E aqui a gente vai falar de algumas delas. Humorous Faces of Funny Faces, de 1906, é um curta-metragem de 3 minutos que muita gente considera ser a primeira animação do mundo gravada em filme tradicional. Ela mistura até técnicas de recorte para chegar nesse resultado que é realmente bem divertido. Mas tem outros lugares ao redor do mundo que também fizeram animações muito cedo. Em 1907, um desenho japonês chamado Katsudo Shashin já existia, mas tinha só 3 segundos. Ele estava perdido e foi redescoberto só em 2005, e ninguém sabe quem é o autor até hoje, mas já mostrava do que esse país seria capaz daqui a algum tempo. Já em 1908 sai um francês, Fantasmagorie, de Émile Cohl, que filmou desenhos em preto num papel branco, mas gravou em negativo para inverter as cores e dar esse ar de quadro negro de escola. A técnica deles é o stop motion, ou quadro a quadro, e dá um trabalhão. Ela consiste em fotografar várias vezes alguma coisa e reproduzir essas imagens em sequência, dando a impressão de movimento. No caso das primeiras animações, a sequência de frames é feita de desenhos com mudanças mínimas de ação entre si. Então são necessários centenas de desenhos diferentes ou pequenas modificações, dependendo do material. Para você ter uma ideia, o Fantasmagorie tem só 1 minuto e 15 segundos, mas foi feito de 700 desenhos. E nessa época aí, vale lembrar, o cinema era mudo. Uma das primeiras animações, já com esse nome mesmo, se chama Little Nemo, do cartunista norte-americano Winsor McCay. Ele saiu em 1911 e ele mesmo fez Gertie the Dinosaur em 1914, famoso por ter um personagem que se destaca e com características marcantes de fundo, fora a abertura e encerramento com atores de verdade. Pois é, o que a gente viu em Space Jam ou em As Aventuras de Roger Rabbit começou aí. Outra ajuda veio em 1914 com Earl Hurd e a animação em camadas, usando papel celuloide fino ali, quase transparente. É aí que as animações ganham complexidade, tendo cenários independentes dos personagens. E isso é usado até hoje de forma bem mais avançada, com edição por camadas em softwares como o Photoshop. Tá, mas como é que as animações foram ficando cada vez mais fluídas e parecidas com a vida real? Um dos maiores culpados é Max Fleischer, que em 1915 foi o inventor de uma técnica conhecida como rotoscopia. Ela permite que você use gravações reais como base para o movimento de uma animação e rastreie esse quadro a quadro ali, colocando os desenhos por cima desses moldes. O irmão do Max era palhaço e foi uma das maiores cobaias. Aliás, o Max é um dos maiores nomes dessas primeiras décadas e tem no currículo inclusive um desenho animado incrível do Superman nos anos 40. This amazing stranger from the planet Krypton, the Man of Steel, Superman. A patente da rotoscopia expirou em 1934, e aí a técnica, todo o trabalho do Fleischer virou global. A captura de movimentos, que hoje é tão usada em jogos e filmes, que é aquela técnica em que os atores ficam com aquelas roupas engraçadas e cheias de lâmpadas, é meio que uma evolução natural desse trabalho da rotoscopia. Mas vamos voltar para a linha do tempo. Em 9 de novembro de 1917 estreava o primeiro longa-metragem de animação, e ele é argentino. El Apóstol, de Quirino Cristiani, era uma crítica política de 70 minutos. O estilo de criação era rústico, com o artista gravando quadro a quadro no terraço da própria casa. Infelizmente, a única cópia do filme foi destruída em um incêndio. Já em 1919 nasce o Gato Félix, um dos primeiros personagens de animação que ficou super famoso, tanto que a gente reconhece ele até hoje. E ele foi ainda uma das primeiras estrelas da TV, olha só.
a fabricante RCA e a emissora NBC precisavam fazer muitos testes de transmissão de sinal no fim dos anos 20, para garantir a melhor qualidade possível. Mas uma pessoa teria que ficar parada por horas na frente das câmeras, passando muito calor dentro do estúdio. Aí alguém teve a brilhante ideia de comprar uma estátua dele, que era ótimo para testar o contraste entre preto e branco nas telas e deixar ela ali sem passar calor. Agora a gente viaja para 16 de outubro de 1923, que é a fundação de um pequeno estúdio no fundo de quintal de dois irmãos, o Roy e o Walt, que abriram a Disney. E olha, não foi nada fácil. Depois de algumas animações simples de sucesso, o Walt cria um personagem que seria sua maior estrela, Oswald, o Coelho. Depois de fazer vários episódios dele para a Universal, ele toma um golpe da produtora e é tirado do projeto, ficando sem emprego e sem os direitos do Coelho. Furioso, ele dá o pontapé em outro projeto, que hoje você talvez conheça e que se chama Mickey. Ele estreou em 1928 com Steamboat Willie, um dos primeiros cartoons sincronizado com sons. E o Oswald? Bom, quando a Disney já era gigante em 2006, ela recomprou os direitos do Coelho em troca do contrato de um comentarista esportivo. A história da Disney é imensa, não dá pra falar de tudo dela por aqui, então a gente vai destacar alguns pontos, alguns filmes. Então conta pra gente nos comentários qual que é o seu favorito. Voltando pro passado, em 1932, sai Flowers and Trees, o primeiro Oscar da história da Disney e o primeiro da categoria de curta de animação, fora a estreia do estilo Technicolor de 3 cores. Os filmes antes eram pintados na mão, mas nem precisa dizer que isso dava muito trabalho. Depois vieram filtros de cor, mas eles eram bem simples e deixavam a película inteira com um tom. Aí a Technicolor era uma empresa que criou essa técnica de colorização. Com ela, dava para inserir no filme 3 cores ou a combinação delas, ciano, magenta e amarelo. A Technicolor era meio saturada, meio exagerada nos contrastes, mas foi usada por décadas em animações e live action. Nessa época, os personagens animados começaram a virar também mais humanos, ou pelo menos mais parecidos com pessoas, né? Foi aí que nasceram o marinheiro Popeye e a dançarina Betty Boop. E por aí também que surge a câmera multiplano, um trabalho aperfeiçoado por Up Iwerks, uma das maiores mentes da Disney. Essa tecnologia é uma evolução do uso do celuloide, porque faz gravações em uma série de planos, mas permite que eles se movam em alguma velocidade ou então em iluminação diferente. É assim que você tem mar, animais, árvores e outros elementos numa mesma cena. E olha como está tudo conectado. A rotoscopia e a câmera de multiplanos foram usadas juntas em 1937, quando o estúdio lança Branca de Neve e os Sete Anões. Esse é considerado o primeiro longa-metragem tradicional de animação, já com cores e diálogos. Foi um sucesso absoluto nos cinemas e elogiado até hoje. E olha, não acabou não, viu? O fim dessa década é um momento especial para as animações. Nasceram mais ou menos nesse período Pernalonga, Tom e Jerry e Pica-Pau, alguns com visual bem diferente, tipo o Pica-Pau Psicopata, ou então sem o nome que a gente conhece hoje. Mas quem disse que essas coisas só passam no cinema? Com a televisão ganhando popularidade ao longo dos anos, os desenhos para esse formato também começam. Em 1960, por exemplo, os Flintstones viram o primeiro desenho a ocupar o horário nobre nos Estados Unidos. E a gente hoje aqui, com saudades da TV Globinho. 101 Dálmatas de 1961 é a estreia da técnica de xerografia. A ideia aqui era usar a técnica de fotocópias, o bom e velho Xerox mesmo, para colocar os desenhos originais direto na película, já que antes a pintura tinha que ser feita na mão. Isso barateou muito a produção, cortou muito tempo de trabalho, além de permitir imagens mais ambiciosas. Pouco antes de falecer, o Disney ainda funda a CalArts, um instituto de artes da Califórnia, com cursos voltados para as animações. Vários grandes nomes da indústria saíram de lá, incluindo John Lasseter, de um estúdio que a gente já vai falar por aqui. A partir daí, novos públicos começam a ser conquistados. Em 1972, Fritz the Cat se torna a primeira animação para adultos, um segmento que vai ter muito público daqui pra frente. Já na década de 80, os animes explodem fora do Japão. Temos o nascimento de várias séries épicas, várias com temáticas espaciais e outras com lutas cheias de drama e poderes especiais. Nos anos seguintes, essa febre chegaria no Brasil, mas essa é outra história. A gente tem que registrar ainda a estreia de Tron, em 1982, uma produção cheia de uma novidade chamada computação gráfica. Falando nisso, vamos para fevereiro de 1986, quando Steve Jobs estava fora da Apple depois de ser afastado da empresa que ele mesmo ajudou a criar.
Ele queria empreender no mercado do cinema e compra pela merreca de 5 milhões de dólares um pequeno estúdio da Lucasfilm que fazia ali alguns trabalhos gráficos de animação. Essa empresa é a Pixar, que cresceu de forma absurda até ser adquirida em 2006 pela própria Disney. Falando na Pixar, a primeira animação feita inteiramente em computador foi dela. Claro que eu tô falando de Toy Story, o clássico de 1995. Como o uso de computadores ainda era novo nesse mercado, o caso de Toy Story, a animação tinha vários passos. Primeiro eram feitos os storyboards, que são os desenhos de cada cena. Depois os personagens ganhavam moldes de argila ou desenhos em 2D no computador. Essa base facilitava o trabalho dos animadores, que é o terceiro e último passo, e envolve adicionar articulação, movimentos e ações. Pois é, olha aí a rotoscopia de novo. Novos storyboards com os modelos digitais são feitos, agora com as cenas em ordem e os personagens se mexendo. Depois dos retoques em cor, brilho, sombra e tudo mais, o filme nasceu e virou um clássico. E foi nos anos 90 também que tivemos o auge das animações em flash, aqueles vídeos ou jogos bem simples que rodavam direto dos navegadores de qualquer computador. Eles começaram só como recortes, mas logo a plataforma da Macromedia, que depois foi adquirida pela Adobe, deu vida para séries como o Chow Chow, daqueles bonequinhos de palito, além das milhares de animações postadas no site Newgrounds. Muita gente aprendeu a ilustrar em Flash só de brincadeira e depois se profissionalizou na área. Mas o plugin era péssimo em segurança, ficava cada vez mais pesado e gastando energia e foi deixado para trás por soluções modernas como o HTML5. Em 2001, finalmente o Oscar cria a categoria de melhor animação, e o primeiro vencedor é Shrek. Até agora, nenhuma animação venceu a categoria de melhor filme, e A Bela e a Fera foi a primeira que pelo menos entrou na lista dos indicados. E claro que a gente não pode se esquecer dos Simpsons, já que a família de Springfield é um dos programas de entretenimento de maior duração da história da TV, passando desde 1989 sem parar. Falar da situação atual da animação é difícil, porque é muita coisa. Fora a Disney, que está comprando todo mundo, a gente hoje tem um mercado muito aquecido com outros estúdios, como a DreamWorks, a Warner, a Illumination e trabalhos como os de Hayao Miyazaki no estúdio Ghibli. Todo o país tem a sua técnica favorita de animação, o seu estilo, que é mais tradicional, os seus sucessos, e todos merecem uma chance. Mas e no Brasil? A primeira animação brasileira é bem antiga. Em 1917 nasceu O Kaiser, dirigido pelo cartunista Álvaro Martins e exibido na região da Cinelândia, no Rio de Janeiro. Esse curta hoje é considerado perdido. Já o primeiro longa foi Sinfonia Amazônica, de 1953. O diretor Anélio Latini fez sozinho mais de 500 mil desenhos, criou os próprios sons e levou 5 anos para entregar o projeto. Eles abriram as portas para grandes trabalhos, como as adaptações dos quadrinhos da Turma da Mônica, de Maurício de Souza, que já passam de dezenas de animações. O mercado nacional também começou a ganhar relevância com vários grandes títulos que foram saindo, como O Menino e o Mundo, que foi indicado ao Oscar em 2014, e desenhos animados para TV, como O Irmão do Jorel, Peixonauta, para a internet, como O Mundo Canibal, e vai lá, até o Fudêncio e seus amigos. Hoje, o país tem uma indústria cheia de potencial e muita gente talentosa por aí. E tem ainda um caso bizarro. Você sabia que a primeira animação toda em computador quase foi nacional? Pois é, o filme Cassiopeia fala de uma invasão ao planeta alienígena e foi feita pelo animador Clóvis Vieira e deveria ter saído meses antes do Toy Story. Só que o filme teve vários problemas na produção. CDs com materiais prontos foram roubados do estúdio e foi difícil achar uma distribuidora. Aí não adianta, ficamos com a medalha de prata. E falando em trabalhos incríveis e brasileiros, você não pode deixar de conferir as animações semanais do Mega Curioso. Lá tem curiosidades com os tips, as aventuras de personagens como o Mike Parrudo e muito mais, muito mais. Se inscreve lá no canal deles que é diversão garantida. E essa foi a história das animações, um formato já bem antigo e que evoluiu muito para chegar nos resultados sensacionais que a gente tem hoje. Se você tiver uma sugestão de uma empresa, de um produto ou de um serviço para entrar aqui como tema no canal, deixe seu comentário que você sabe que a gente lê. Confere também a playlist do História da Tecnologia com tudo que já virou trajetória aqui no canal, aquela que você tanto quer ouvir, já pode ter sido contado. Até a próxima!